Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e continuando a série de computação gráfica com OpenGL, dessa vez eu vou falar sobre o histórico das versões da OpenGL e de como é que isso vai ser importante para a gente aprender a implementar aplicações gráficas, tá? Então, muita coisa que não vai ser aprofundada, é claro, mas ainda assim vai ter muita informação, certo? Então, vamos lá. Lá no início dos anos 90, existia uma empresa conhecida como Silicon Graphics. Ela era uma empresa muito importante no ramo das workstations de gráficos 3D, então ela era responsável pelo próprio hardware e tinha uma API própria para criar aplicações gráficas no seu próprio hardware, conhecida como IrisGL. Essa IrisGL teve muito sucesso e se tornou líder no mercado, tomando o lugar de uma outra API bastante conhecida como Figs. Só que tinha um problema. A IrisGL era uma API proprietária da Silicon Graphics. E as empresas que competiam com ela no desenvolvimento de hardware traziam para o mercado hardware que suportava extensões para Figs. E isso acabou pressionando a Silicon Graphics para fazer uma versão de código aberto da IrisGL, que acabou se tornando o que a gente conhece hoje como OpenGL. A primeira versão da OpenGL ela foi lançada em 92 por Kurt Ackley e Mark Siegel. E a primeira mudança com relação à IrisGL é que a proposta da OpenGL é ser exclusivamente para desenho 2D e 3D. Então tudo que fosse relevante para gráficos foi removido. Por exemplo, a IrisGL tinha suporte para a criação de janelas e tratamento de entrada para dispositivos como teclado, mouse, e tudo isso foi removido, não tem na OpenGL como eu comentei no vídeo passado. Na minha opinião, essa primeira versão foi marcada por duas coisas. A primeira é que ela não tinha suporte à textura. Pois é, uma das coisas mais importantes para dar realismo a objetos 3D, e a OpenGL não tinha. As versões que vieram depois é que foram adicionando tipos e mais tipos de texturas diferentes. Por exemplo, a versão 1.1 adicionou texturas 2D, que são as texturas que apenas cobrem a casca do objeto. A versão 1.2 adicionou texturas 3D, então agora dava para quebrar um objeto no meio e ele ter a textura definida para a parte interna dele. Na versão 1.3 adicionou o Cube Map, o que permitiu técnicas como Environmental Map, que a gente vai falar ainda mais para frente. E a versão 1.4 adicionou Mip Mapping, que permite a utilização de uma mesma textura com várias resoluções diferentes. Mas tem uma outra característica muito importante da OpenGL nessa primeira versão, que é que ela possuía uma pipeline de renderização fixa. E o que isso significa, né? Pipeline, no contexto de computação, é definida como uma sequência de funções onde cada uma recebe a saída da etapa anterior e envia o seu retorno para a próxima função, certo? E a pipeline de renderização, de uma forma bem simplificada, ela possui essas etapas aqui. Você tem o processamento de vértices, a geração de primitivas e clipping, rasterização, processamento de fragmentos e, por fim, teste e mistura. Existem outras etapas, mas essas aqui são as mais básicas, então eu vou explicar elas aqui mesmo, tá? A primeira etapa, o processamento dos vértices, é basicamente uma etapa onde cada coordenada que você definiu para os seus objetos, elas vão ser processadas e transformadas para outros sistemas de coordenadas. Esses cálculos eles vão ser feitos levando em consideração transformações que você tiver feito nesse objeto, como translação, escala, rotação e etc. Eu até comecei a falar sobre essas transformações na minha outra playlist aqui de teoria. E também são feitas aqui os cálculos para transformar as coordenadas dos pontos, com relação à câmera e o tipo de projeção que você escolheu. Outra coisa comum que é feita nessa etapa é entregar atributos para cada um desses vértices. Atributos como cor, coordenada de textura, informações de iluminação e etc. A segunda etapa é a etapa de criação de primitivas. Ok, eu já transformei os vértices, mas o que esses vértices eles representam? Eles são só pontos? Eles são extremidades de segmentos de reta? Eles são os vértices de um triângulo? Ou será que são quadriláteros? E assim vai, né? Outra coisa que acontece aqui também é o clipping. Essa etapa de clipping ela é responsável por recortar os objetos que estão fora do volume de visualização. Então, por exemplo, olha essa cena. Faz sentido eu gastar processamento tentando desenhar todos os objetos, sendo que claramente alguns deles vão estar fora da pirâmide e não vão estar na imagem final? Não faz sentido, certo? Seria só perca de tempo. Os objetos que estão completamente fora, até é fácil fazer essa remoção. Só que alguns desses objetos eles vão estar bem na borda do volume de visualização e vão cruzar ele. E aí esses polígonos ou linhas que estiverem nessas condições vão ter que ser recortados para ficar bem justinho
nas bordas das imagens. A terceira etapa é a da rasterização. Nessa etapa, a OpenGL ela vai finalmente escolher um conjunto de quadradinhos que melhor aproxime a primitiva que você definiu na etapa anterior. Mas ela não vai dar cor para os pixels da imagem ainda. Esses quadradinhos que foram criados, eles são chamados de fragmentos. E eles são do mesmo tamanho dos pixels e localizados nos mesmos lugares dos pixels. Mas ainda não são pixels. Pode parecer estranho porque eu estou fazendo uma diferença entre pixel e fragmento aqui, mas vocês vão entender um pouco melhor depois. Um detalhe aqui é que existe um algoritmo diferente para escolher os fragmentos que aproximam cada tipo de primitiva diferente. A quarta etapa é a etapa de processamento desses fragmentos. Vai ser nessa etapa que as cores e as texturas vão ser atribuídas a essas caixinhas. Lembra dos atributos que eu comentei que são atribuídos a cada vértice, lá na primeira etapa da pipeline? Pois então, você atribui esses valores apenas para os vértices, mas cada um dos fragmentos vão ter seus valores calculados por interpolação linear desses atributos dos vértices nessa etapa. Então tem um vídeo meu em que eu falo sobre interpolação linear aqui no canal. Dá uma olhada lá que eu explico como é que a OpenGL vai fazer essa conta para cada atributo que você definir sobre os vértices do triângulo. É nessa etapa também que os fragmentos ganham as cores das texturas que você aplicou sobre o objeto. E a quinta e última etapa que eu vou explicar aqui é a etapa de teste e mistura. Agora você pode entender um pouco melhor a diferença entre pixel e fragmento. Uma imagem ela é formada por pixels, e cada ponto da imagem tem apenas um único pixel, certo? Só que em um mesmo pixel eu posso ter vários fragmentos. Por que isso? Porque eu posso ter vários objetos que quando forem rasterizados, eles podem ocupar o mesmo pixel. Então agora a pipeline vai ter que decidir o que fazer com todos esses fragmentos. O mais comum a se fazer é manter a cor do fragmento que estiver mais próximo da câmera. Por exemplo, observe essa mão aqui que está girando. Tem alguns pontos dessa mão que encobrem outras partes, certo? Como é que o computador vai saber qual é a parte que está na frente e qual é a parte que está atrás? As cores dos fragmentos é a parte que você vê. O que você não vê é que a pipeline calcula as distâncias desses fragmentos até a câmera e guarda nessa imagem aqui de baixo. Essa imagem ela indica os pontos mais próximos da câmera. Cores escuras significam que a distância é pequena, e cores mais claras que a distância é grande. Se você quiser, inclusive, pode desligar essa funcionalidade e dizer para o OpenGL misturar as cores de todos os fragmentos que caírem naquele pixel. Aí você tem um certo tipo de transparência e tal. E é isso. Agora é só mostrar na tela as cores dos pixels que foram calculadas por essa pipeline. Mas vamos voltar para aquela figura inicial que mostrava a pipeline inteira. Como essa pipeline era fixa, então todas as funcionalidades e comportamentos dessas etapas elas ficavam escondidas dentro da implementação da biblioteca. E você, como programador, só podia usar as funções que tivessem implementadas pela OpenGL. Você não podia fazer efeitos novos que a OpenGL por padrão não tinha. Por exemplo, uma coisa que eu achava muito ruim na OpenGL clássica era a iluminação. Ela tinha uma funcionalidade de iluminação pronta que eu gostava ainda menos ainda. Mas mesmo que você implementasse na mão, você só podia chegar a dois resultados possíveis. Ou você calculava a iluminação para cada face, e você teria esse resultado, que é conhecido como flat shading, o que é bem ruim para o realismo, apesar de eu achar legal de ver. Ou você calcula a iluminação por vértice. E como a OpenGL interpola as cores dos vértices para preencher o interior dos polígonos, você acabava obtendo esse resultado aqui que é chamado de Gouraud Shading. Mas sabe o que eu gostaria de fazer mesmo? Era isso aqui, ó. Calcular a iluminação em cada fragmento individualmente. Esse resultado ele é conhecido como Phong Shading e é bem superior, não acha? O engraçado é que eu reclamava disso, sei lá, em 2007, 2008, sendo que em 2004 a OpenGL já tinha dado a solução para esse problema. A versão 2.0 foi lançada em 2004. Era uma época onde as pesquisas elas já estavam vendo o potencial das placas gráficas e começou pesquisa para portar tudo que é algoritmo para GPU. As primeiras coisas que a comunidade científica procurou fazer foi algoritmos de multiplicação de matriz. Aí você pode pensar, mas professor, eu já escrevo um programa para fazer isso de boa, né? Uma coisa é você escrever um programa sequencial. Outra, bem diferente, é escrever um programa paralelo. E o grande potencial da GPU está no paralelismo. Só para fins de comparação, um processador i9 de última geração tem 8 núcleos e você pode processar até 16 threads em paralelo. Uma placa de vídeo mediana, como a GTX 280, ela tem 240 núcleos. E outra, já bem mais top de linha, como a Titan Z,
tem 5.760 núcleos. Escrever um programa sequencial iria só usar um desses núcleos. Então entende por que para você programar para a GPU, tudo vai ter que ser feito de forma paralela. E isso vai acabar te limitando em vários pontos que a gente vai acabar descobrindo aqui no decorrer do curso. Então voltando aqui para a OpenGL, aconteceu o que eu falei no vídeo passado sobre extensões. As empresas que implementam OpenGL para suas placas de vídeo começaram a adicionar extensões permitindo programar alguma das etapas da pipeline gráfica. E isso foi a principal adição da versão 2.0 da OpenGL. Então voltando aqui para a pipeline. Algumas etapas continuaram do jeito que eram, como a etapa das primitivas e do clipping, a etapa de rasterização e a etapa de teste e mistura. Mas agora você podia construir um programa para alterar o funcionamento do processamento dos vértices e o processamento dos fragmentos. A gente chama esses códigos de shaders. E com esses shaders agora dava para fazer iluminação por fragmento, que foi a que eu disse, né? E muitas outras técnicas, como o cel shading, esse sombreamento para parecer desenho animado e tal. Então, ótimo. Agora é só incorporar mais um código C++ no meu programa para programar os shaders, beleza? Não é bem assim. O compilador de C++ ele foi feito para gerar código para CPU, e a arquitetura de GPU ela é bem diferente. Por isso a OpenGL lançou uma linguagem específica para criar shaders, a OpenGL Shading Language. Essa linguagem ela é muito similar à linguagem C++, mas ela adiciona uma série de funções matemáticas e classes de objetos prontos para você fazer várias manipulações de vetores, matrizes, texturas e etc. Bem, então tudo parece ótimo agora, né? Só que chegou a versão 3.0 e veio logo uma notícia bombástica nessa versão. Aconteceu o seguinte, na especificação da OpenGL 3.0, muitas funcionalidades foram marcadas para serem descontinuadas e que seriam removidas das próximas versões. E não foi pouca coisa não. Se você nunca programou em OpenGL, talvez nem entenda porque isso foi uma coisa meio que drástica. Mas para quem é estudante ou um iniciante com OpenGL na época, a remoção de algumas coisas aqui foi bem impactante. Para mim, pessoalmente, a principal coisa foi a remoção de todos os comandos glbegin e glend. Removeram quadriláteros e polígonos em geral, ficou só os triângulos. Sobrou até para as versões iniciais da linguagem de shaders que eles tinham acabado de lançar. E por que eles tomaram essa decisão tão drástica, né? Tem vários motivos, mas o principal é um só: performance. Lá no primeiro vídeo do meu canal, eu mostro um tutorial de como desenhar um triângulo na tela. E eu começo justamente com esse código aqui. O comando glbegin e glend da OpenGL clássica, que eu vou chamar a partir daqui como OpenGL Legacy, serve para você indicar que tipo de primitiva geométrica você quer desenhar. Aqui no caso se trata de um triângulo. Então, entre os comandos glbegin e glend, você coloca as coordenadas dos vértices do seu triângulo, nesses comandos glvertex. E aqui eu estou atribuindo características a esses vértices, como as cores, usando os comandos glcolor. De certa forma parece até bem intuitivo, certo? Eu particularmente acho até mesmo bem mais simples e tal. Esse modo de desenho ele é conhecido como modo imediato. Por quê? Porque cada chamada vai enviando a informação imediatamente para a GPU desenhar. Mas o problema é o seguinte: e se eu tiver um modelo que nem esse daqui? Esse modelo, conhecido como Lucy, ele tem 525 mil triângulos. Sendo que eu vou ter que passar os vértices de cada triângulo, então são mais de 1,5 milhão de chamadas a glvertex. Isso só para as coordenadas. Se você quiser enviar uma cor distinta para cada vértice, uma coordenada de textura, informação para calcular a iluminação e etc., você vai chegar fácil a mais de 6 milhões de chamadas. Isso tudo para desenhar um frame. Se você quiser desenhar esse objeto girando, né, vai precisar desenhar ele 24 vezes por segundo, multiplica esses 6 milhões aí por 24. Então tá dando para entender onde é que eu quero chegar? Para poder gerar a imagem, a GPU ela precisa de toda a informação. E você pode ter a GPU mais poderosa do mundo, ela vai ter que esperar o conteúdo todo ser passado, e é aí que mora o gargalo. Então como é que a OpenGL moderna faz então, né? Esse modo da OpenGL moderna é conhecido como modo Core Profile. E para começar, antes de desenhar qualquer coisa, todos os dados eles devem ser empacotados e enviados de uma vez só. De certa forma, é como se você estivesse alocando um pedaço na memória própria da GPU e aí você envia tudo de uma vez só. Você também vai ter que dizer como é que esses dados eles vão ser organizados dentro desse pacote, porque aí dentro vai ser uma maçaroca de número.
Então a GPU ela precisa saber o que é coordenada, o que é cor, o que é coordenada de textura e etc, etc, etc. E aí o que sobra para a CPU fazer, né? Bem, sobra para ela mandar o comando de ei, desenha aí agora, por favor, tá? E tem mais uma coisa. Lembra dos shaders e de como a OpenGL 1.0 tinha já implementado dentro dela uma implementação básica? Na 2.0, se você não criasse um shader, a OpenGL usava essa versão default, tá? Só que agora não tem mais isso não. Você vai ter que criar um shader, agora é obrigatório. Parece ser muitas mudanças, mas calma. A grande maioria das implementações de OpenGL no mercado, elas possuem uma extensão conhecida como modo compatibilidade. E o que ela faz, né? Ela permite que você continue usando os comandos do OpenGL Legacy, mesmo que tenha as versões mais novas instaladas na sua máquina. Então assim, não é garantido, certo, que a implementação instalada na sua máquina tenha suporte a essa extensão, mas existe uma boa probabilidade. Eu particularmente prefiro começar ensinando a OpenGL Legacy, para poder ensinar com mais calma as coisas teóricas que vão ser importantes, sem se preocupar muito com os detalhes de implementação. Então nos próximos vídeos eu ainda vou usar o modo imediato da versão 1.0. Mas à medida que a gente for avançando aqui no curso, eu vou substituindo aos poucos os códigos para a gente ficar apenas com o modo Core Profile. E aí finalmente, em 2010, chegou a versão 4.0 da OpenGL. Dessa vez pode ficar tranquilo que essa versão ela não removeu nada da versão anterior, ela apenas adicionou. E ao que parece, todas as versões depois da versão 3.3, elas vão apenas adicionar funcionalidades extras, sem modificar o núcleo da mecânica da OpenGL, certo? Muita coisa foi sendo adicionada nessas versões depois da 4.0, mas a que mais tem impacto, na minha opinião, é a inserção de uma nova etapa programável dentro da pipeline gráfica, o processamento geométrico. Agora você pode criar um shader, chamado de Geometry Shader, para alterar o modelo que você passou, criando vértices e polígonos novos durante a renderização. Isso pode ser bastante útil, porque agora você pode pedir para a CPU enviar um modelo com uma quantidade menor de vértices, e esse modelo ser suavizado automaticamente pela GPU. Ou então você usar uma técnica conhecida como Displacement Mapping, onde você usa uma textura para alterar a geometria de um objeto e dar ainda mais detalhes do formato dele. A OpenGL ela já está na versão 4.6, que foi lançada em 2017. Teve muita funcionalidade aqui que eu deixei do lado de fora, mas acredito ter falado das principais. Bem pessoal, esse vídeo ele deu muito trabalho, tá? Então, se você puder curtir o vídeo e compartilhar com os amigos que possam estar interessados nesse tipo de conteúdo, eu agradeço bastante. Dúvidas e sugestões, deixem aí nos comentários, certo? Até mais!